Hoje nós vamos falar sobre abelha sem ferrão, educação ambiental e a parceria entre conhecimento acadêmico e práticas tradicionais. Você que chegou aqui nesse canal propositalmente ou por acaso, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é um episódio especial, diretamente gravado do primeiro Encomel, Encontro sobre Meliponicultura, promovido pelo projeto de extensão Quintal Produtivo da Universidade Estadual da Paraíba. Esse encontro reúne pesquisadores, estudantes, criadores e criadoras e todas as pessoas apaixonadas por abelha para discutir um tema essencial para o nosso presente e principalmente para o meu e para o seu futuro. O papel das abelhas sem ferrão no meio ambiente, na biodiversidade e na produção de alimentos. E para essa conversa super especial, eu recebo hoje ele, que é biólogo formado pela Universidade Estadual, atua na área de meliponicultura, com foco no manejo e na conservação de abelhas nativas, especialmente as espécies como a jandaíra e a canudo. Ele também é coordenador do setor de meliponicultura do Quintal Produtivo e responsável pelo meliponário Celito Sales, onde desenvolve um trabalho que une pesquisa, prática e educação ambiental. O currículo é grande, mas eu vou deixar que ele se apresente. Eu recebo hoje com muita alegria o professor Romulo Oliveira. Seja muito bem-vindo, Muito professor. obrigado, Bento. É uma satisfação estar aqui com vocês, ser recebido. E vamos falar hoje sobre um tema que eu sou suspeito de falar, né? Abelhas nativas. É interessante porque, de fato, o Quintal Produtivo, ele começou com uma proposta inicial de trabalhar apenas com uma espécie, né? E a gente começou a perceber que o quintal foi ficando mais extenso, foram aparecendo mais setores, e a gente disse, não, por que trabalhar apenas com uma espécie se a gente pode aí casar mais espécies que podem trabalhar em conjunto e servir para cada propósito especificamente, porque a gente vai, inclusive, aprender aqui junto que as abelhas nativas elas não têm um papel único. A depender da espécie, elas podem desenvolver papéis diferentes em frutos diferentes, em flores diferentes. São muito específicas. A conversa hoje vai ser bem interessante. Professor Rômulo, falando desse início, eu assisti outras entrevistas suas, vi outros podcasts e eu vi que começou de uma maneira um pouco diferente. Não começou, você não entrou nessa área por uma mera curiosidade acadêmica, começou como um hobby. Então eu Isso. queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse dessa sua trajetória, desse seu início com as abelhas e como foi essa mudança, como mudou, saiu do hobby para um trabalho acadêmico. Maravilha. As abelhas entraram na minha vida em um momento que foi até trágico, pode-se dizer, porque há alguns anos atrás eu perdi meu pai, né? E assim, como perca de um pai e uma mãe é algo que é muito forte, né, e eu pensei em parar muita coisa. Eu já estava na faculdade de biologia na época, mas pensei em parar, pensei em desistir e eu basicamente parei no tempo, Bento. Não só na universidade, mas na vida. Eu não tinha vontade de sair, vontade de fazer mais nada, né. E acabou que alguns colegas diziam: "Rômulo, entra aí, pô, num time de futebol, vai jogar vôlei, turma do pedal, faz alguma coisa que te movimente". Mas nada me chamava de fato a atenção. Até que em um jantar do trabalho que eu fazia parte antigamente, um colega chegou e falou: "Tu é de biologia, né?" Eu disse: "Sou". Disse: "Olha, eu faço uma coisa que talvez tu vá gostar demais". E o cara era advogado. Ele disse, eu falei: "O que foi?" Ele disse: "Não, eu comecei a criar abelha sem ferrão". E vejam só, eu estava na faculdade de biologia na época, eu tinha escutado já a menção de abelha nativa, mas eu nem sequer sabia que tinha aqui, para você ter ideia. Então quando ele falou, aquilo me tocou e falou: "Tu cria em casa, disse: "Cria em casa". Aí ele fez aquele alvoroço, né, fez toda uma propaganda e me tocou na hora, né, eu disse: "Rapaz, interessante, eu vou procurar saber". Então ele passou para mim o contato de um criador que tem aqui em Campina, Pedro Macedo, do Meliponário Imperial, já deixou um abraço para ele. E esse cara me recebeu, parecia que ele me conhecia há anos. Ele disse: "Olha, vem aqui em casa, tu vai provar mel, tu vai ver as abelhas, tu vai ter contato". E eu fiquei naquela, a curiosidade surgiu, né, então eu disse: "Vou sim". Quando eu fui na casa dele, que ele falou: "Bora provar mel", eu jurei que ele ia falar assim: "Ó, vem pegar nessa garrafa, nesse copo aqui". Ele simplesmente abriu uma caixa, as abelhas saíram voando mundo afora, e ele me deu um canudo, disse: "Ó, prova aí". Toma. Entendeu? Toma aí, eu fiquei naquela, então eu vou provar o mel direto da caixa da fonte, sai para provar direto da fonte. Então aquilo para mim começou a se movimentar, eu disse: "Não, eu preciso ter isso em casa". Então eu comprei um enxame, inclusive de jandaíra na época, coloquei na minha casa, e essa abelha, o contato que eu tive com ela, foi o que me fez começar a me desprender das dores que eu sentia, né. Então eu passei a esquecer um pouco o falecimento do meu pai,
eu passava muito tempo cuidando dela. Tinha hora que não tinha nada para fazer, eu ficava parado no local, só vendo elas trabalharem. Então, eu digo que as abelhas me curaram, né? Foi um hobby, de uma caixa passou para duas, de duas passou para três, para quatro, fui multiplicando os enxames, aprendendo um pouco do manejo, mas tudo de forma hobbyista, sem pegar um artigo, nada, né? Até que, após um tempo, já criando, tendo contato com meliponicultores, que inclusive vão estar no Incomel, né, como o próprio Celito Salles, que é o homenageado, vai estar presente, Osano Marculino e outros, Elca Nascimento. No contato com eles, eu passei a ver que as abelhas poderiam ser utilizadas em algo a mais do que hobby, porque é uma riqueza muito grande. Você vê numa colmeia e você percebe que ali existe toda uma estrutura, todo um recurso que pode ser aproveitado e a gente não utiliza, ou utiliza muito pouco. Ou utiliza da abelha apis, que é a abelha com ferrão. E as abelhas sem ferrão ainda é muito pouco utilizado, muito restrito. Então eu falei, não, isso aqui dá para ser aproveitado na universidade. Então foi onde eu passei a procurar saber se tinha alguma atividade já acontecendo com abelhas. Não tinha atividades com abelhas na UEPB até então. Me falaram apenas da menção de um professor que há algum tempo atrás lidava com mel, mas com abelhas nativas, nada. Então, né, eu comecei a fazer essa movimentação para atrair um professor aqui, atrair um professor ali, e foi assim que nasceu o Romulo não robista, nasceu o Romulo acadêmico ali para lidar com as abelhas nativas. Professor, agora sim, esse podcast vai chegar em estudantes, em pesquisadores, extensionistas, professores e professoras, mas também vai chegar quem está lá em casa que não sabe muito bem do que a gente está falando. Vem aqui, chegue, Nathan, dê um zoom aqui. Você de casa, que assim como eu, até poucos dias atrás, não tinha a mínima ideia do que é meliponicultura. Professor, explica para quem está em casa o termo Vamos meliponicultura, o lá. que é? Meliponicultura. Um termo que muita gente pode estar associado é o termo apicultura. Quem não lida com abelha já ouviu falar em apicultura, pelo menos. Todo mundo sabe que a apicultura é aquele camarada que lida com as abelhas com ferrão. É o cara que cria as abelhas, faz o manejo da abelha com ferrão, ele retira o mel, retira a cera, retira o própolis. E o que seria, nesse caso, então, a meliponicultura? A meliponicultura é a criação também de abelhas, é o manejo de abelhas, é a retirada de recursos excedentes de abelhas sem ferrão. Então, essa é a diferença básica. Quem lida com abelha com ferrão é apicultor. Quem lida com abelha sem ferrão é meliponicultor, né? E por que esse termo? Meliponicultura vem de onde? É porque, na verdade, as abelhas nativas, a abelha, pra vocês entenderem, a abelha que tem ferrão é a abelha apis. Então, daí vem o termo apicultura. As abelhas que não têm ferrão, o gênero mais proeminente entre elas é aquele que tem as espécies mais conhecidas, são as melíponas, abelhas melíponas. Então, daí se criou o termo meliponicultura, certo? Não é o único gênero de abelha sem ferrão, existe hoje cerca de 33 gêneros. Só no Brasil, catalogado, tem mais de 300 espécies de abelha sem ferrão. Mas o gênero mais conhecido é a melípona, então é o nome que dá origem à atividade meliponicultura. E aí, falando sobre essas abelhas, eu acho que quem está em casa, assim como eu, quando fala em abelha, vem aquele desenhozinho da abelha amarelinha, com as voltinhas pretas, o ferrão. Explica um pouquinho como é essa abelha sem ferrão, qual é a diferença entre essa abelha sem ferrão e a abelha com ferrão. Pronto. Eu acho que o estereótipo de abelha, que é mais pintado pela mídia, é aquele que todo mundo conhece. É aquela abelha pretinha, com o bumbum listrado de preto e amarelo, Isso. né? Esse é o estereótipo geral de abelha. Você vê um desenho que tem uma abelha, é assim que está ela. Você vê um filme, você pede para uma criança desenhar uma abelha, ela vai pedir logo um lápis preto e amarelo, certo? Porque tem esse estereótipo. As abelhas sem ferrão, quais são as principais características delas? A primeira, é a própria questão do ferrão em si. Não é que a abelha sem ferrão, aí já vai vir aqui um bug. Não é que ela não tenha ferrão, ela tem um ferrão atrofiado. Ela não consegue ferroar, não tem a capacidade de ferroar. Esse órgão dela é atrofiado. Então a gente dita naturalmente que é uma abelha sem ferrão, mas ela tem um ferrão atrofiado, não utiliza. Segunda característica, as abelhas sem ferrão, ela tem uma vasta coloração. Ou seja, tem abelha azul, tem abelha roxa, tem abelha amarela, tem abelha castanha, abelha preta. Não é aquele padrão natural. As abelhas nativas, elas podem ser de várias cores, tem uma paleta de cores enorme. Outra característica é a questão do tamanho. Existem abelhas nativas, abelhas sem ferrão também são conhecidas como abelhas nativas, que são muito grandes. E quando eu falo grandes, ela é maior do que a abelha com ferrão natural que você pode ver. E tem abelhas que a gente confunde até com um mosquito.
Abelhas que têm cerca de 2 milímetros, 1 milímetro, então é muito pequena. Quem vê e não tem conhecimento vai dizer, não, isso aqui é um mosquito, isso aqui é qualquer outro tipo de coisa, mas não é uma abelha, e é uma abelha, sim. Inclusive, no próprio quintal produtivo, nós temos uma espécie chamada Plebeia flavocincta, o nome científico, e ela é conhecida naturalmente pelos meliponicultores como abelha mosquito, porque ela ganhou esse apelido pelo tamanho muito pequeno. Então, essa é outra característica. Ou seja, coloração pode ser muito variada, o tamanho pode ser muito variado, o ferrão que é atrofiado, e por fim, uma característica interessante é que todo mundo associa a abelha àquele hexágono dos favos. E aí tem a surpresa, a abelha ferrão não faz favo de mel. O favo de mel, que é aquele hexágono que todo mundo vê, é uma característica da abelha com ferrão. Naqueles hexágonos do favo, a abelha com ferrão ela consegue depositar mel, ela deposita pólen e ela deposita larvas, que são as futuras abelhas. Já a abelha sem ferrão, ela faz potes de mel. É uma estrutura que seria semelhante a uma trunfa de chocolate, uma trunfazinha, e é feita de cera. Então a abelha vai depositando o mel dentro. Quando o meliponicultor vai extrair o mel desse tipo de abelha, geralmente ele fura o potinho e ele puxa com uma seringa. Essa é a forma de Interessante. puxar o mel. Quem tem muita abelha, muita caixa de abelha e vai extrair mel, para não estar puxando o êmbolo da seringa direto, geralmente eles pegam aquelas bombinhas realmente que o pessoal utiliza na medicina para secreção, usa um estéreo virgem, e vai puxando o mel na bomba ali para encher o potinho, porque ele é mais líquido, inclusive. O mel Mais da, fácil, inclusive, de é retirar. mais fácil de retirar. Porque como ele é um potinho de cera, o mel é depositado dentro, ele só faz rasgar ali a pontinha do pote e retira o mel. Então são as 4 principais características que eu poderia citar da diferença da abelha ápis, que é a abelha com ferrão, para a abelha sem ferrão. Que interessante essa questão do mel, porque a abelha que nós geralmente conhecemos, a extração do mel ela é muito mais difícil, vem Isso. naqueles favos, então dá todo um trabalho. Agora, professor, falando um pouquinho mais sobre a atuação, sua atuação. Você atua agora no Quintal Produtivo, como é que funciona essa atuação? Qual é o trabalho desenvolvido? Pronto. No quintal produtivo, nós temos várias frentes de trabalho. Uma delas, que é bem interessante, é que nós trabalhamos com o público da agricultura, de fato, e como é que funciona. O quintal produtivo é um modelo para que os produtores rurais possam se basear e possam tomar aquele de fato como modelo a ser seguido. Então, geralmente, é muito comum a gente chegar em alguns locais e existe muito aquela temática de se utilizar agrotóxicos, defensivos agrícolas, né? E o quintal produtivo é a demonstração que tem como se ter produtividade sem ter a utilização defensiva agrícola, certo? Então, como é que é feito isso? A gente utiliza SAF, a gente utiliza composteira, que é para enriquecer o próprio solo com aquilo que está sendo descartado no quintal produtivo. As abelhas que estão lá presentes na atividade, não apenas da polinização, mas a abelha ela é capaz de produzir o que nós chamamos de polinização cruzada. Ou seja, ela pega numa plantinha, pega em outra plantinha, e isso ali vai, de certa forma, fazendo com que as plantas desenvolvam mais, estejam menos propensas a doenças, certo? E aumenta a produtividade. Inclusive, essa questão do aumento da produtividade é algo tão forte quando você tem abelhas envolvidas em um quintal produtivo, ou seja lá, em uma fazenda, que existe hoje o aluguel de comércio. É aquele tipo de pessoa que ele quer aumentar a produtividade dele, ele não tem mais espaço para plantar, então ele simplesmente aluga comércio. Porque só o fato das abelhas estarem polinizando aquele cultivo aumenta a produtividade sem o camarada ter que plantar um pé a mais de nada. Ou seja, elas têm essa capacidade de produção. Então, o quintal produtivo, além de demonstrar a saída das abelhas como uma forma de utilização, de melhora das plantas, de melhora do fruto, ela vai também utilizar outras formas, que no caso tem a mandala, nós temos a horta, nós temos o pomar, certo? Então, quem vai até o local realmente se encanta porque verifica que tem a capacidade de, mesmo sem utilizar de meios mais agressivos com a terra, você conseguir ter uma boa produtividade. A gente forma um ciclo positivo, Um né? dispositivo Ah, totalmente sustentável. e aí a ciência vai atuar na preservação das abelhas, as abelhas do o meio ambiente da produtividade do Exatamente. próprio meliponicultor. É isso, Isso, né? exato. Estou aprendendo, minha gente. Vocês vão aprender comigo hoje. Professor, a gente sabe que com as questões ambientais, a problemática ambiental, todos os insetos, todas as abelhas, todos os seres correm um grande risco. Eu sei que se eu desaparecer, sumir daqui,
Eu não vou interferir muito no meio ambiente, não. Talvez o meu sumiço interfira positivamente. Mas aí a gente sabe que se as abelhas sumirem, a gente vai ter um grave problema. Isso. Como é que está essa questão do risco do desaparecimento dessas abelhas e o que esse risco implica? Uma frase, Bento, que a gente escuta e muita gente acha que é clichê, mas não é, é se as abelhas sumirem, a humanidade não dura muito tempo. Parece uma frase clichê, mas não é. As abelhas são responsáveis por 70% da produção de alimentos, certo? Dos 115 cultivos mais importantes alimentícios, as abelhas cultivam cerca de 87. Ou seja, elas fazem uma diferença e fariam e fazem uma falta caso sejam extintas, que é algo que não dá para mensurar, certo? E, por incrível que pareça, as abelhas, uma grande parte delas está em extinção. E é até triste falar, mas tem muita espécie que ainda permanece viva por conta da ação do meliponicultor. São abelhas que você não encontra mais com naturalidade na natureza. Se não fosse o meliponicultor ter elas no meliponário, estarem trabalhando ali na genética delas, trabalhando ali na multiplicação dos enxames, aquela abelha da natureza, ela já teria, de fato, deixado de existir. Né? Fruto de quê? Fruto de desmatamento, fruto de queimadas, fruto de defensivos agrícolas, monocultura, dentre outras. E se eu tivesse de citar um fator, o mais agressivo, eu diria o defensivo agrícola. Aí você poderia perguntar por quê? Uma abelha que tem contato com o defensivo agrícola, muitas vezes, ela não morre no contato direto com a planta contaminada. O que é que acontece? Ela vai coletar aquele pólen contaminado, ela vai levar para a colmeia, que é o sustento dela. Quando chega na colmeia, aquele pólen vai ser utilizado na alimentação das larvas. No lugar de morrer uma abelha contaminada, vai morrer uma geração inteira. Então, o defensivo agrícola, de fato, por mais que nos artigos ele não venha a ser o mais apontado por quem aponta os perigos que as abelhas correm, o desmatamento sempre está mais à frente, mas eu particularmente acredito que os defensivos agrícolas, eles são mais cruéis, porque eles conseguem não matar apenas uma abelha. O perigo sai da natureza e vai para dentro da colmeia. Professor, falando sobre esse defensivo agrícola, no mercado, atualmente, existem outras opções? Ou o próprio produtor tem como produzir essas outras opções para manter lá o solo saudável, a planta saudável, sem essa agressão direta à abelha? Existem algumas opções, mas que elas são utilizadas em pequenas escalas. No caso, é aquele produtor de fato que tem um pequeno quintal, que tem um jardim. Na grande maioria dos casos, de fato, por que é que o defensivo agrícola, o agrotóxico, ele é mais utilizado? Aí é uma questão realmente mais guiada pelo capitalismo, porque é a velocidade de produção, é o tamanho do produto. Então existem até formas de você manter um produto saudável, certo? Tem um professor nosso, inclusive parceiro no Ecomel, o professor Simão, que ele faz um trabalho maravilhoso com produtos que são ali sem agrotóxicos. Mas, na verdade, quem trabalha com a venda do produto, ele está mais interessado na velocidade de produção e no tamanho do produto para vender. E o que é que dá mais tamanho e dá mais velocidade de produção ao produto que é defensivo agrícola? Nada, certo? Então, na verdade, não é que nem tem opção, mas você utilizar o defensivo agrícola é mais rentável. Então, as pessoas acabam pensando menos no meio ambiente e pensando mais no bolso. Existe, você consegue vislumbrar um caminho para essa mudança de situação, para que no futuro, talvez um pouco distante, a gente mude isso, consiga outras formas de produzir, talvez no mesmo valor, no valor abaixo do que o mercado oferece hoje? Eu poderia dizer que o quintal produtivo está criando hoje é uma saída. Porque a partir do momento que nós pegamos aquela área, existem fotos e registros do local que hoje é o quintal produtivo antes de ser o quintal produtivo. Então, quando você vê o quintal produtivo da maneira que está, as plantas da maneira que estão, as frutas, a mandala, as ervas, o crescimento do jeito que está, e você percebe a riqueza que tem ali dentro, você vê que tem capacidade sim de se fazer algo sem a necessidade de agredir o meio ambiente. É só você ser sustentável, é só você ter os caminhos de fato corretos. E é o que o Quintal Produtivo oferece. Porque nós temos lá os coordenadores de cada setor, e eles desenvolvem tarefas ligadas ao Quintal Produtivo, mas também de forma independente no que diz respeito a gente vai entrar em contato com pessoas que têm interesse de criar abelha. Então vai aqui para o meliponário.
A gente tem interesse em pessoas ali que querem desenvolver uma melhor qualidade do solo. Vai o pessoal ali que é mais que mexe mais na parte gel, da botânica. Ou seja, tem como encontrar soluções diferenciadas para cada produtor a depender daquilo que ele esteja carente. Professor, é nítido que você fala com entusiasmo, com paixão, com afeto. Mas, como em todo jardim, nem tudo são flores, né? Já que a gente está falando de abelha, quais são os desafios? Quais são os desafios para chegar até esses produtores? Quais são os desafios para desenvolver esse trabalho? Quais são os desafios também para quem trabalha lá na ponta, para o produtor, para a produtora? Eu acho que o maior desafio que poderia ser citado, em primeiro lugar, é porque por muito tempo eu acredito que não houve uma, uma ponte. Porque a partir do momento. Muitas vezes o produtor olha para a universidade e ele vê algo muito aquém, algo muito distante. Então é comum a gente chegar em algum lugar e as pessoas que estarem ali a princípio, não, isso é coisa da universidade. É como se a universidade não produzisse muitas vezes eh, melhorias para a comunidade. Então, é por isso que tem a importância do extensionismo. O trabalho de extensão é justamente para unir aquilo que nós fazemos na universidade ao produtor. Então eu acho que tem muito essa pegada de você chegar até o local, você saber primeiramente fazer a abordagem, porque é diferente você chegar em alguém que está fazendo algo na zona rural, ele já tem aquela visão que você é alguém diferente, você é da academia, universitário, tal. Então você chega lá, você não vai chegar chutando o balde, dizendo que tu tá errado, tu tá fazendo isso aqui. Não, eu acho que primeiro é a conquista. Entendeu? É você chegar e você saber que quando você vai para um local desse, para uma zona rural, falar com o agricultor, falar com o produtor, muitas vezes a gente aprende mais do que ensina. Entendeu? Então é comum a gente chegar em um local, eu tiro por mim, para falar com algum criador de abelha, por exemplo, e a gente receber informação que a gente não tinha, ou que é uma informação que é interessante de investigar. Inclusive, isso na biologia a gente chama de etnobiologia. Entendeu? É você pegar um conhecimento que é tradicional e você verificar se aquilo tem finalidade, se tem realmente um fim acadêmico, um fim científico. Então, acho que a primeira solução para encontrar boas práticas de produção e promover essa mudança que a gente quer, é saber chegar no produtor. É criar primeiro essa linha de contato, onde ele tenha confiança de entregar aquilo que ele tem de mais precioso, que é a terra dele, os produtos dele, para que possa servir de campo de estudo. A partir disso, eu acredito que a universidade consegue fazer a parte dela, que é encontrar as melhorias. Eu disse para o professor, e aqui a conversa é atriz, professor. Eu falo com o senhor e falo com quem está em casa. E eu disse para o professor que mandei um roteiozinho, né? O nosso roteirista preparou, eu disse, a gente foge completamente depois. E aí, sobre essa questão, já fugindo, essa questão chega na comunidade, nas comunidades, e aí recebe uma informação que não se tinha, ou informação que se deve investigar. Como é esse casamento entre as práticas acadêmicas, o saber científico e o saber tradicional? Aquele senhor, daquela senhora que vai lá e diz, não, meu filho, é assim do jeito que você está dizendo, não, aqui a gente faz assim, e dá certo. Como é esse casamento? É interessante porque, como eu falei para ti, a gente acaba aprendendo mais do que ensinando. Vou contar para tu um caso que aconteceu comigo. Fui fazer uma visita a uma certa comunidade e a gente fala de abelha sem ferrão e às vezes a pessoa não sabe, a princípio. Mas quando você mostra uma foto, eu já vi esse bichinho aqui. Então, primeiro você já descobre que a pessoa sabia, ela só não sabia que era uma abelha sem ferrão, né. Então, numa dessas conversas, eu mostrei a foto de um certo inseto, uma certa abelha, e a senhora falou: "Não, esse bichinho aqui a gente tem aqui e ele é muito utilizado". E eu falei: "Pra quê?". "Não, o mel dessa abelha aqui, ela serve pra visão, serve pra visão". Ou seja, como é que a senhora faz isso? "Não, eu vou lá, pingo 3 gotinhas e melhora a visão". Escutei isso no litoral, João Pessoa. Em visitas que eu fiz também ao sertão, vejam, comunidades que não têm contato. Era uma comunidade tradicional indígena e esse outro contato foi com uma comunidade sertaneja realmente. E mostrando o mesmo inseto, disse: "Não, isso aqui já curou catarata por aqui". Ou seja, é a mesma informação em outra comunidade. Então, quando a gente começa a perceber que tem uma certa, eh, uma repetição da informação, tem algum cabimento ali, tem uma matriz de informação. Então a gente começa a tabular esses dados e levar para a universidade, e aí é a parte que o pesquisador mais sofre, que é encontrar métodos de fazer aquilo ser validado. E isso aí pode variar de acordo com
o tipo de pesquisa. Porque, tipo, se a pessoa fala que aquilo ali pode curar a visão, por exemplo, a gente tem que encontrar aqui, saber se tem algum tipo de proteína, algum tipo de composto que seja bom para os olhos. Será que tem? Será que não tem? Então a gente tem que ir nessa linha, verificar primeiramente o que é que a pessoa está falando e depois ir encontrando traço lá para trás. E isso é muito interessante e às vezes é feliz e é triste, por quê? Porque a gente não pode fazer a pesquisa enviesada. Sim. E o enviesamento da pesquisa, às vezes, acaba fazendo você enxergar coisas onde não tem. Então, o pesquisador ele tem que ser, de fato, muito neutro. Ele tem que ser muito ateu de si. Eu digo isso, porque, no caso, eu quero que aquilo ali aconteça. A minha maior vontade é que nas abelhas se encontre cura para tudo, mas eu tenho que saber que às vezes não é. Então a gente tem que deixar um pouco o enviesamento científico de lado para poder ter as respostas corretas. É por isso que tem a revisão dos pares, né? Você faz uma pesquisa, outra pessoa vai analisar e outra vai analisar para verificar se aquilo de fato tem cabimento. Esse é um ponto, e para te passar de novo a palavra, a gente tem, por exemplo, no própolis da abelha, a abelha usa o própolis para vedar a caixa. Ou seja, ela pega a caixa inteira lá e onde tem uma fresta de luz ou uma fresta de vento, ela taca própolis. E a gente sabe que isso é para evitar que bactérias nocivas entrem na colmeia. Então, foi analisando esse comportamento da abelha que logo após se descobriu que o própolis é utilizado para a garganta para matar a bactéria. Aquele própolis que a gente compra na farmácia, para quando está com a garganta irritada, é um composto antibacteriano que tem no própolis, mas que foi descoberto depois da observação do porquê a abelha utilizava. Então é basicamente assim que as coisas vão acontecendo nesse campo da etnobiologia. Que legal, que legal. E aí é bom porque tem a pesquisa que tem que ficar um pouco a parte da paixão, mas essas Uhum. descobertas vão fazer da paixão se reacender sempre, né? Exato. Professor, para quem está produzindo, para quem quer produzir, apesar de todas essas dificuldades, é rentável? Dá renda? É rentável. Eu costumo dizer que é uma renda não apenas de uma mão única, porque vamos lá, o produtor que tem ali a sua terra, que tem os seus cultivos, ele coloca abelhas naquele local. As abelhas vão ajudar ele a polinizar as suas plantas, ele vai aumentar a produtividade dos seus produtos, ele vai aumentar a qualidade dos seus produtos. Isso aí já é um ganho para ele. E de contrapartida, o pólen e o néctar que as abelhas estão recolhendo, ele vai poder ali ver a produção de mel ser feita e ele vai conseguir coletar esse mel e vender. Então, você não ganha com a abelha apenas na produção de mel. Ela vai ajudar você na sua produção do seu cultivo. E hoje em dia, vale salientar que a gente olha para a abelha muitas vezes e a gente só vê o mel. Mas mel é só um nicho das abelhas nativas. Você pode trabalhar. Eu tenho amigos que trabalham com abelha de mel. Tenho amigos que trabalham com abelha de cera para artesanato, que é a abelha produz cera. Tenho amigos que trabalham com a extração do própolis para venda tanto in natura como para fazer o extrato de própolis. Tenho amigos que trabalham com a extração do pólen que elas recolhem. Ou seja, você pode escolher o campo de atuação que você quiser. Aquilo que realmente as suas abelhas mais produzem, aquilo que está dentro do seu campo de atuação, e dá para fazer bastante coisa. Você me trouxe duas informações sobre o início da pesquisa, o início do seu trabalho. A primeira é que não encontrava professores que trabalhassem nessa área. A segunda é que quando chega nas comunidades, as pessoas, isso é coisa de acadêmica, é coisa da universidade. E aí a gente está aqui no primeiro Incomel, certo? Qual a importância de um evento como esse, que vai reunir, como falei no início, pesquisadores e pesquisadoras, professores e professoras, extensionistas, mas também trazer pessoas da comunidade? Qual a importância para articular, tanto dentro da comunidade como fora da comunidade, um evento como esse? É uma riqueza, Beto, uma riqueza porque todo mundo, independente de onde você vem, vai sair ganhando. O produtor, que já conhece um pouco de abelha, ele vai sair lá com o seu conhecimento muito mais refinado. Porque no primeiro Ecomel, além das palestras, além das mesas redondas, vai ter oficina, por exemplo, oficina para saber multiplicar a abelha, oficina para utilizar cera para artesanato, oficina para fazer transferência de iscas para a caixa racional. Para quem ainda não conhece tanto de abelha, mas já escutou a menção, vai ter o mini curso de introdução à meliponicultura. A mesa redonda vai ser com meliponicultores já experientes, que vão passar ali a informação de como eles começaram, se realmente é rentável, como você mesmo falou. Ou seja, quem está começando sai ganhando. O público que já é acadêmico sai ganhando também sai.
Porque é na conversa com esses produtores que surgem as perguntas que a gente leva para o laboratório. Então, às vezes, é numa entrevista dessa com o meliponicultor, que não tem tanto contato com a academia, mas ele solta informação que vale a pena. Olha, isso que ele falou vale a pena investigar. Então, o meliponicultor sai ganhando, refinando seu conhecimento, o acadêmico sai ganhando, verificando aquilo que pode ser fonte de estudo, e o público realmente, assim, docente, os alunos, de fato, eles despertam interesse para uma nova atividade que pode se tornar uma carreira, como se tornou para mim também. Voltando um pouquinho lá no início, a gente falou sobre a saída do hobby para a universidade. Quando foi que teve esse estalo? Vou lá. E como foi que você conheceu, como foi que surgiu essa questão do quintal produtivo? Que é um nome Quando bem legal, desculpa interromper, quintal produtivo, porque traz uma proximidade, né? a Todo mundo tem um proximidade, todo mundo quintal tem em um quintal. casa, uma plantinha, Exatamente. uma Essa flor, é a ideia. todo mundo tem um quintal. Esse nome foi pensado justamente com essa proximidade. O quintal, todo mundo tem um quintal, todo mundo tem um quintal, quer plantar uma plantinha ali, alguma coisa. Por que eu não posso aproveitar isso aqui para ser algo rentável para mim? Produzir para mim mesmo, né? E na questão do hobbyista, como eu falei, criava as abelhas, estava multiplicando, mas o que foi que eu percebi? Eu percebi que tinha informação desencontrada. Porque eu passei a começar a pesquisar algumas coisas, aí quando eu ia pesquisar, não, essa pesquisa aqui é para abelha com ferrão. Beleza. Eu quero saber tal informação sobre abelha sem ferrão, procurando, mas só tem para abelha com ferrão. Eu comecei a ver que tinha realmente um vácuo ali nas abelhas sem ferrão, né? Tinha-se alguma coisa, mas realmente às vezes muito distante. Os pesquisadores que lidam com abelhas nativas, não é a mesma quantidade que você vê lidando com outros insetos. É bem menos, né. Então eu comecei a perceber e disse: "Não, tem espaço aqui para trabalhar". Foi o primeiro estágio, tem espaço para trabalhar, mas agora trabalhar o quê, né. Queria trabalhar com elas, mas em cima de que atividade? Aí foi quando eu comecei, em contato justamente também com o pessoal do laboratório, a verificar que dava para ter um casamento das abelhas com as plantas, não apenas o casamento que elas já fazem naturalmente, mas a gente verificando que aquilo ali poderia ser campo de estudo para uma mudança realmente drástica na atividade da meliponicultura. Porque o que é que a gente vê muito, Bento? São pessoas que querem criar abelha. Daqui a um tempo as minhas abelhas, eu fui olhar, definharam, morreram minhas abelhas. Quando você vai olhar, é falta de alimentação, ou seja, falta de pasto. E se eu colocar umas abelhas em um local que tenha de fato pasto para elas? Como é que é a diferença? Então, quando a gente coloca as abelhas em um quintal produtivo, a gente verifica que, além, como eu falei, de ter a mudança na planta, a gente promove que as abelhas coletem uma quantidade vasta de pólen e de néctar diferentes, que também têm propriedades diferentes. Isso é o interessante você colocar em um quintal, porque o quintal não é uma monocultura. O quintal, ele tem uma variedade de famílias e gêneros de plantas gigantesca. E quando a abelha coleta o pólen, por exemplo, e leva para dentro da colmeia, aquelas propriedades da planta não morrem, a abelha só refina. Então a gente pode utilizar aquilo ali para uma diversa gama de coisas diferentes, porque cada planta tem a sua propriedade. E a abelha, ela utiliza disso senciente. Teve um meliponicultor que falou para mim uma vez algo muito interessante, e as abelhas copiam isso também, que é o seguinte: Rom, você pode comer feijão a sua vida inteira. Feijão é ferro, é forte? É. Mas tu acha que tu vai ficar forte se tu comer só feijão o resto da tua vida? Não, você precisa de arroz, de proteína, de legumes, de verdura. A abelha é a mesma coisa, ela podia pegar o pólen de uma planta só. Não, a abelha também diversifica. Ela sabe que aquela diversidade de pólen é uma riqueza para ela. E é isso que a gente aproveita nos estudos. Porque a gente pode pegar aquilo ali e transformar em fármaco, transformar em cosmético, em parceria com a equipe de química, com a equipe de farmácia, na própria biologia. Ou seja, é uma riqueza muito grande. E foi isso que me despertou o interesse. Disse: "Não, tem muita coisa aqui guardada, essa colmeia, na verdade, é uma farmácia natural". A colmeia é uma farmácia natural. Você pega o mel, que é o mais básico, que todo mundo conhece, mel tem propriedade antioxidante, anti-inflamatória, antifúngica, é um produto que não estraga. O que será que tem aqui dentro que a gente pode utilizar? É muita coisa, certo? Ou seja, quando eu comecei a perceber que tinha toda essa estrutura dentro da colmeia, de colmeias tão pequenas, e a gente não estava utilizando, eu disse: "Não, isso aqui acho que vale a pena levar para frente", e está dando super certo. Professor, sobre essa questão de pasto, de alimentação para as abelhas, você disse no início do nosso episódio que são mais de 300 espécies no Isso, Brasil. isso. Tem espécie para cada local, tem espécie para a biodiversidade toda, dá para encaixar espécie em todos os ambientes? Essa pergunta acho que é
Eu nem sei quais serão as próximas, mas essa eu achei fantástica, porque é o que todo meliponicultor responsável espera ouvir. Porque, na verdade, por mais que a gente fale que tem 300 espécies no Brasil, essas 300 espécies não transitam o Brasil inteiro, certo? E existem abelhas que nós chamamos de abelhas generalistas, que são aquelas que, de fato, conseguem transitar por vários biomas. E existe o que nós chamamos de abelhas endêmicas de ocorrência. São aquelas que só existem em um bioma só. Exemplo, jandaíra, que é a nossa abelha mais utilizada no quintal. Ela é uma abelha da caatinga, ela é conhecida como a rainha do sertão. Ou seja, ela só está estritamente no bioma de caatinga. Você pega a uruçu, é uma abelha que a gente tem na Paraíba também, mas ela não é da caatinga, ela já é de Mata Atlântica. Você não encontra ela naturalmente no sertão. E você tem abelhas na meliponicultura que nem sequer na Paraíba tem. Eu poderia citar, por exemplo, bugia, mandaguari, MQA, que são abelhas que têm outros biomas, são muito importantes, mas não dá para trazer para cá. Aí você pergunta, por que não dá para trazer? Tem a resposta simples e tem a complexa. A simples é, as abelhas estão aí há milhões de anos. Se ela não veio para aqui, algum motivo tem. Né? A natureza se encarrega de colocar cada um no seu lugar. A natureza detesta desperdiçar energia. Então, cada coisa está no seu lugar naturalmente, o ser humano que mexe. É aquele, se puder me poupar, me poupe. Se Deixa ela no puder me poupar, lugar. me poupe. A resposta mais complexa é, quando você retira um animal que naturalmente não foi para outro lugar e você insere ali, você tem que estar tendo noção que você está inserindo um animal numa cadeia ecológica que talvez ele não se encaixe. E eu vou te dar um exemplo clássico que acontece aqui. Trouxeram aqui para Paraíba uma abelha chamada mandaçaia da caatinga. Por mais que ela receba o nome mandaçaia da caatinga, ela não está na caatinga paraibana. Se eu não me engano, só tem um município da Paraíba que registrou a ocorrência dela naturalmente. E ela passou a transitar aqui, ela é uma abelha que se multiplicou, ela produzia mel aqui, inclusive. Uma abelha muito boa. Mas essa abelha se sentiu atraída pelo cheiro da rainha da nossa abelha jandaíra. Então os zangões passaram a tentar cópulas forçadas e as rainhas princesas de Jandaíra passaram a morrer. Ou seja, um problemaço ecológico foi gerado porque alguém trouxe uma abelha exótica para nosso bioma. Esse é um exemplo dentre tantos. Outra coisa que acontece muito, uma abelha muito bela, que eu acho fascinante, que é a Melipona fasciculata, a abelha tiúba. Ela é maior do que a nossa uruçu, ela é do Maranhão. É conhecida como tiúba do Maranhão também. E muita gente traz ela para cá, Bento, pela beleza. Ela de fato é uma abelha que ela esbanja a beleza. É muito bonita. Mas quem traz ela para cá tem que estar o tempo todo dando ela xarope de açúcar. Porque ela não consegue encontrar fonte de néctar natural para ela, ela definha. Então você trazer uma abelha para você se sujeitar a estar dando para ela água com açúcar o tempo todo, porque a abelha não consegue subsistir, é você maltratar o animal. Certo? Então, são alguns exemplos que eu estou te dando de você trazer abelhas exóticas para o bioma. Então, finalizando e fechando essa tua pergunta, por mais que a gente tenha essa biodiversidade enorme de abelhas, mas cada uma está inserida em seu bioma mais adaptado. Certo. Professor, vendo todas essas particularidades, minha pergunta é, para quem quer começar agora no campo da meliponicultura, seja como produtor e produtora, seja como pesquisador e pesquisadora, por onde começar, o que fazer? Primeiro, onde você mora seria a pergunta que eu faria, porque eu iria indicar para você justamente a abelha daquele bioma. Se uma pessoa vinha conversar comigo, eu moro na Paraíba, professor, eu quero criar abelha, mas assim, tu mora em Patos ou tu mora em João Pessoa? Né? Tu mora no litoral ali, aquela zona, ou tu mora no sertão, certo? Então, a primeira coisa que eu digo, procure saber de criadores próximos a você, qual é a abelha do local. Depois que você saber qual é a abelha daquele local, quando você começar a criar aquela espécie, ela já não vai lhe dar trabalho, porque ela já é uma abelha que se cuida só. Isso é interessante de falar, Beto, a abelha não dá trabalho. Ela se cuida basicamente sozinha. O meliponicultor faz a revisão. Aquele meliponicultor que é mais robista, que não trabalha com pesquisa, ele vai deixar a abelha produzir naturalmente, certo? Então, você vai, primeiramente, escolher a espécie para começar a criação. Depois, eu aconselho você a entrar realmente no curso de meliponicultura, certo? O Quintal Produtivo fornece o curso de meliponicultura para você aprender a manejar a abelha. Porque sabendo manejar, você vai saber se aquela abelha
está produzindo bem, se aquela abelha está em ponto de divisão, se aquela abelha está precisando de um reforço de cera, se aquela abelha está precisando, enfim, qual é a atividade que a colmeia está precisando eu devo fazer. Então, o primeiro passo é esse: a espécie certa, depois da espécie certa, se capacitar em um curso para você saber manejar. De resto, eu acho que é só deixar a vida um pouco mais doce. E para quem vai pesquisar? E para quem vai pesquisar, aí de fato, além de você ter escolher a espécie que você vai querer realizar sua pesquisa, e aí tem uma gama realmente muito grande de atuação, porque você pode atuar na educação ambiental, você pode atuar na análise proteica, você pode, enfim, tem uma série de pesquisas. Mas é você realmente procurar, se na universidade que você faz parte, como o caso, vamos usar como exemplo a EPB, você se filiar a um laboratório que já tenha pesquisas em andamento com abelhas nativas. Então, ou você vai chegar e você vai se unir a uma pesquisa já em andamento, ou se você vier aí com uma ideia muito boa, o professor pode aí comprar a sua ideia e você passar a colocar em prática aquilo que você já desenvolveu na sua cabeça, né? Não com vozes da cabeça, que a ciência não trabalha com vozes da cabeça, mas você vai começar de fato ali a buscar de fato colocar em prática e ver se aquilo que você suspeita, a sua hipótese pode ser colocada ali à prova. Então, para quem quer ser pesquisador, é encontrar de fato na sua universidade um laboratório que aproxime você desse campo das abelhas, da meliponicultura, da entomologia, enfim, quem gosta de insetos. Professor, estava passando aqui os vídeos, escutando forró, escutando funk, uma coisa, parei aqui nesse episódio, por acaso. Me interessei pelo curso de meliponicultura do Quintal Produtivo. Como é que eu faço? Você vai entrar no Instagram do Quintal Produtivo e lá nós temos a equipe de mídia que recolhe as informações não apenas para quem quer fazer curso, mas para quem também quer fazer uma visita ao quintal. Então, às vezes tem um professor, uma professora, um coordenador que tem vontade, ó, quero levar meus alunos para conhecer, ter essa imersão. No Quintal Produtivo, no link, tem lá um link que leva você a uma página no Forms que você vai preencher agendando a sua visita ou agendando posteriormente, caso você queira um curso de capacitação em meliponicultura. Pronto, fácil assim. Simples. O Instagram é Quintal Produtivo mesmo. Quintal Produtivo, EPB. Muito bem, então você não deixa de entrar lá não. Mais uma vez, Nathan, joga aqui em mim. Você não deixa de entrar lá não. Vá no link, traga a sua turma. O QR Code está em algum lugar nessa tela aqui, né? Nathan vai colocar. Então, vá lá, entre, faça sua inscrição, traga a sua turma, traga os seus extensionistas, os seus pesquisadores, e venham conhecer o Quintal Produtivo. Professor, eu já quero agradecer a sua participação, Muito obrigado. mas aí quero retomar aqui um pontozinho lá do início. Você saiu de uma situação complicada através das abelhas. Isso. Então, para além de pesquisa, para além de produção, para além da questão do comércio, é uma terapia. É uma terapia. Dá para ser mais feliz lidando com a abelha? Não dá. Lidar com abelhas é a maior felicidade do mundo. Sou suspeito de falar, mas de fato é. Inclusive, hoje existe uma linha de atuação chamada melipoterapia. Eu só fiquei sabendo depois, eu acho que eu fiz um tratamento solo sem nem saber. Mas de fato existem meliponários que levam pessoas para fazer uma imersão de fato, para deixar a pessoa mais relaxada. Você consegue escutar as abelhas colocando estetoscópio nas árvores. Você passa mel na mão, as abelhas vêm para fazer aquela coleta. Então, são algumas ações que esses meliponários desenvolvem para que possa deixar você mais unido ali à natureza, desmistificar o medo que a abelha ferrou, que isso, que aquilo outro. Então, de fato, lidar com a abelha é algo que me deixa particularmente muito feliz, né? Eu acho que hoje eu falo isso em casa muitas vezes, eu não imagino a minha vida se tirarem essa parte, essa parcela de mim. Eu acho que não tem como mais separar Rômulo das abelhas nativas, acho que não tem mais. É isso, melhora a alimentação, em consequência, melhora a saúde, e além de tudo, você vai ser um pouquinho mais feliz. Isto. Então, quero agradecer mais uma vez ao professor Romulo Oliveira. Muito obrigado, professor, pela sua participação. Muito obrigado. Essa foi uma conversa extremamente importante e inspiradora. Vou sair daqui, vou pesquisar sobre abelhas. Ótimo. Vou também procurar uma visita no Quintal Produtivo, Sim. quero conhecer. Já fica o convite para o Ecomel amanhã e sábado, se quiser você, nosso colega que está aqui por trás das câmeras, visitar o Quintal Produtivo no Ecomel, vai provar muito mel, com certeza. Alguma mensagem para quem está em casa, professor? Pessoal, amanhã, acho que as inscrições ainda estão abertas, dá tempo de se inscrever. Vai estar sendo realizado o Ecomel, né, dia 8 e 9. Vai iniciar às 8 da manhã na sexta-feira, vai manhã e tarde, e no sábado é a parte da tarde.
No link do Quintal Produtivo, que já foi colocado na tela do QR Code, ainda tem lá o forms para quem quer preencher, se inscrever e participar. Beleza? Tudo bem, pessoal? A gente recebeu aqui o professor Romulo Oliveira para falar sobre o primeiro Ecomel, o encontro que vai reunir produtores e pesquisadores da meliponicultura. Quero aqui agradecer a Proeste PG e a CAPES pelo apoio e o incentivo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, continue acompanhando o projeto Quintal Produtivo e as ações da Universidade Estadual da Paraíba. Vá aqui embaixo, onde tem esse joinha, curta, comente e compartilhe. Eu sou o Nicolau Bento. Esse foi um episódio especial gravado do primeiro Ecomel com o professor Romulo Oliveira. Para você vir aqui, foca mais uma vez, Natan. Você que está em casa, professor, professora, pesquisador, pesquisadora, aluno e aluna, você, comadre de casa, compadre de casa, um cheiro bem grande e até a próxima.